Bom dia, amigos, bom dia, companheiros. Saudamos esse dia maravilhoso com a paz do Senhor Jesus, nesse mês especial em que estamos recordando sempre que é o mês que convencionamos celebrar a chegada de Jesus, deixando sempre claro que não tratamos apenas de nascimento físico, de data específica, mas a chegada de Jesus, dessa luz divina ao planeta Terra, em que veio em nome de Deus nos ensinar e nos deixar sua mensagem de amor. Esse mês nos convida a determinadas atitudes com mais consciência, lembrando da lei do Cristo, que é a lei de amor. É o mês que nos sentimos mais inclinados a buscar compreender o que significa esse amor em nossas vidas, nas nossas relações, junto às nossas dificuldades com outros companheiros. Hoje, com esse sentimento de agradecimento a Deus e à espiritualidade amiga, faremos a leitura da mensagem número 146 do livro Vinha de Luz, que tem como título Quem Segue. O Espírito Emmanuel iniciou com o Evangelho de João, versículo 12, capítulo 8, em que ele disse, o Cristo: "E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida." Há crentes que se não esquivam as exposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipitam-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade acenda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, o real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os óleos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si. Quando fizere, pois, o costumeiro balanço da tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. É uma mensagem de suma importância, principalmente para o final do ano. O final do ano é aquele momento
em que os empresários, né, os comerciantes, os professores, os médicos, todos os profissionais, todos os trabalhadores buscam fazer o seu balanço final, o fechamento das suas atividades. E ali ele se autoavalia também. Na hora que ele avalia o que foi a sua vida, ele se autoavalia. Já repararam que o professor, na hora que ele avalia os alunos, ele também está se autoavaliando. Qual foi o percentual que não entendeu nada? Se foi 90% dos alunos que não entenderam nada, ele tem que fazer uma melhor avaliação dele, da turma dele, porque não atendeu os objetivos. Então, chamamos isso de balanço no final do ano. É quando colocamos a nossa mente, né, sabendo que não vai ser uma data do final do ano que vai virar lá do dia 31 para o dia 1º, que não vai nos tornar completamente a vida diferente. Não, precisamos dos calendários para nos orientarmos por pedaços. Mas sabemos que será um outro dia continuado do dia anterior. Então não vai acontecer, né, que nem a gente poderia pegar ali um computador, zerar e começar. Não tem como zerar. Não tem como a gente dar um boot naquilo ali, nesse sentido. Mas a gente já procura a cada dia lembrar que amanhã posso acordar melhor. Não tem gente que bota assim tudo que ela tem que fazer para segunda-feira, para o início da semana? Tem gente que bota para o início do mês. Quando for o primeiro dia do mês eu começo isso. Primeiro dia do semestre. E tem gente que vai lá a partir do ano que vem. Mas nós sabemos que podemos começar o que temos de começar a partir do próximo segundo. Não é necessário. Nós não estaremos tão diferentes. Podemos nos preparar e fazermos assim, olha, estou me comprometendo comigo, a começar a me aliar recursos para tal conseguir tal objetivo. Aí é diferente. Mas a gente vai reparando aqui que ele está falando do balanço daqueles que têm fé, que se dizem, né, seguidores do Cristo, crentes, cristãos. E tem muitos que necessitam ainda da questão de ficar ajoelhado. Levanta, senta, ajoelha, levanta, senta. E as pessoas respondendo e falando tudo junto, com uma voz trovejante, o público ali falando. Ele acha que aquilo ali é o dever dele. Se ele não cumprir participar daquele ritual, ele não se sente abençoado, se sente em falta. Ou é a forma que ele tem para entrar em contato com a sua espiritualidade interior. Cada um é um motivo. Muitos estão ali buscando aquela situação e sim representam um degrau para que consigam se abstrair do seu corpo físico e buscar as coisas do espírito imortal. Outros ficam na questão religiosa de uma forma leviana, buscando naquele ambiente de trabalho situações tão mesquinhas, ainda tão pobres, né, de luz, mas eles se encontram ali, barateando ali aquela oportunidade que ele tem na vida, gastando o tempo dele e dos outros, mas ele não está ali como aquela borboleta voejante no parquinho que está rodando em volta, não entendeu nem muito bem o que ele está querendo. São os degraus espirituais de cada um do qual nós respeitamos. Vejamos isso de uma forma muito clara. Todos passamos por vários degraus. Vamos passando, faz parte do processo. A gente pode dizer assim, faz parte, o processo é dessa grossura. Tem várias fases do processo. Faz parte do processo. Ele está no momento dele, aquele é o momento dele. Então, nós vamos lembrar que quando essas criaturas ficam fixadas apenas na casca e não vão ao cerne do fruto, ficam apenas na parte periférica, o que acontece quando ela passa pelo sofrimento na estrada da vida? Um golpe
que a pega assim, né? Tá sol, daqui a pouco o tempo vira e vem uma tempestade. Não acontece isso? Acontece. E aí, como é que ela se encontra? Ela muitas vezes vai se precipitar. Olha, vai se precipitar. Ela vai ficar num estado de ansiedade que vai se precipitar, vai se colocar à frente, gerando o desespero e num abismo sem esperança. Ela não vê solução. Ela não sabe para onde vai, não tem como para trás, para frente tem um abismo. E ali a pessoa demonstra a sua insuficiência interna de tudo aquilo que ela veio buscando de luz na área religiosa. Né? Nesse momento, então, Jesus nos prometeu a luz. Ele nos disse, né? Eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não a luz dos holofotes, não essa luz física que podemos botar vermelha, azul, verde. Ah, estou com uma luz vermelha. Ah, estou com uma luz azul, vai ser melhor para... Não. Luz do Cristo, a luz espiritual. Eu posso pegar aqui a minha lâmpada e pintá-la de azul, comprá-la de azul, comprar verde, nem por isso eu me encontro naquele estado de iluminação. Precisamos fazer essa compreensão, né? E vencer esses pensamentos ainda meio mágicos. Óbvio que está falando da iluminação do Cristo. Porque quem tem iluminação do Cristo não vai andar em trevas no momento do problema. Porque ele vai ter a luz da vida, que vai mostrar a continuidade do caminho. Mas aí a gente pergunta, nessas horas cinzentas, né, que não tem o sol, é muito fácil falar que é fiel a Deus, a Jesus, no momento de sol, no momento de brisa, quando está tudo ao favor. O problema é no momento da dor, em que chegam as tempestades, em que chega aquele dia muito sombrio, em que tudo parece que está conspirando contra a criatura. Ela sai de uma levantada da onda, vem outra. Ela levanta, vem outra. Né? Parece que o mar está querendo dar-lhe um caixote. E muitos entram no desespero e vão se precipitar e vão se deixar afogar. Por quê? Mais uma vez, por que acontece com um e não acontece com o outro? Porque na realidade não tinha suficiência interna de entendimento. Porque muitos colocam a camisa lá escrita Jesus, né? Jesus está comigo, mas eu estou com Jesus? Então fazer essa parte externa não significa que a pessoa conseguiu a iluminação interna para ser usado no dia que acabou a luz. Vocês vejam bem, uma casa organizada, bem organizada, quando está claro, aquele que mora na casa deve organizar a casa, limpar a casa, faxinar a casa e guardar as coisas no lugar certo. Eu costumo dizer aqui em casa, né? Vamos aprender a lidar que nem professor de jardim na infância, com conjunto. Chave é com chave, óculos com óculos, lugar para botar não sei o que, lugar não sei o que, lugar da meia, lugar... Tudo tem que ter um lugar, mesmo que seja pequenininho. As pessoas têm que ter um hábito de estar se organizando. Por que isso? Não beirando a toque, hein, gente? Não estou falando em toque daquela criatura que vai ali com a fita métrica. Não é nada disso. Estou falando guardar as coisas. Se você tem um armário de alimento, é de alimento. A parte que você guarda remédio é em outro lugar. Material sanitário e que tem uma questão tóxica é em outro lugar. Ninguém em sã consciência vai juntar comida de bebê com produto de limpeza. Ou vai deixar, né, para que a criança possa ali pegar, você vai botar num local mais alto. O que nós estamos falando aqui de uma organização enquanto está claro? Para quê? O dia que acaba a luz, você sabe onde estão as suas coisas? É preciso que saiba.
Se você precisar que alguém pegue alguma coisa para você na sua casa, olha, vai lá, armário tal, prateleira tal, lado direito, no fundo. Por quê? Porque sempre foi colocado direitinho. Então eu tenho esse conhecimento. Isso tudo é para dizer o quê? Da mesma maneira, a criatura financeiramente que recebe e gasta tudo e não tem nada nunca, no dia que chega a precisão, ela vai lá no banco, ela não tem nada para o momento de necessidade. Por quê? Porque no momento que ela podia, né, que veio aquela quantia financeira, ela resolveu gastar muitas vezes em futilidade. É importante se divertir? É importante quando se pode, né? O maior divertimento é dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sem apreensão, e ninguém batendo na porta cobrando. Essa é a maior diversão que se tem. Não é assim? Então a gente tem uma dívida, vai tentar pagar. E não criar outras. Então a pessoa tem que ter, o que ele está falando aqui? De uma reserva. A gente chama de uma reserva. Quem não colocou na hora, não vai ter na hora que precisar. Então tem gente que na hora lá, né, que está com uma dor na coluna, uma dor por falta de atividade física, e aqui ele tá o corpo está num processo inflamatório, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma atividade física, agora eu vou andar. Agora não, agora tu não vai andar não, agora toma um remédio de se inflamar. Qual é a hora que se tem que buscar atividade física? Na hora que você está bem. Porque depois é fisioterapia, não é? Então, durante o ano, a gente faz exames preventivos para que a gente descubra o problema de uma forma com maior prudência. A gente está preparado. Então, a vida vai nos ensinando a não nos pegar mais desprevenido como as virgens loucas, que não tinham ali azeite. Nos coloca na vida, né, enriquecendo e amealhando oportunidades para serem usadas de acordo com a necessidade do momento. Então, quando está tudo bem, é a hora de guardar. Então, a hora que nós estamos sem problema, com tranquilidade, nós devemos buscar nos unir a Jesus, seja no templo que for, buscando entender, buscando compreender, buscando entender essas lições da nossa vida. Para quê? Para quando a hora sombria chegar, a gente lembrar assim, o que foi que eu estudei mesmo, hein? O que eu ensinei para os outros, hein? O que eu falaria que eu já tenho de conhecimento para alguém que eu visse nesse momento? Eu, às vezes, vou ter que falar comigo mesmo, como se eu fosse uma outra pessoa. Porque tem hora que a gente pode até não se reconhecer. Ué, como é que eu tô desse jeito? Porque tem hora que vem aquela onda que é para dar mexida mesmo. E aí você lembra, vai passar, vai passar. Eu tenho Jesus, eu sei como nadar. Eu estudei que nessa hora eu tenho que me aquietar, né? Bom nadador, ele não luta contra a corrente, nem fica brigando com caixote de onda. Ele espera um momento para se levantar e sair daquela situação. Ele não briga, ele não gasta energia e nem se dá por vencido. Ele conhece aonde ele se meteu, as possibilidades que poderiam ocorrer. Então a gente lembra sempre, né, da importância quando Jesus nos prometeu a doação de luz na nossa vida. Se comprometeu com a gente. Foi um comprometimento que ele deu, mas precisamos nós, os seus discípulos, nos comprometermos com ele. Então não basta crer, falar, ó Senhor, Senhor, meu Deus, eu te louvo. E como é que está lá dentro? É que eu preciso saber. Eu vivo isso? Não preciso nem falar, eu vivo. Né? Eu vivo essa experiência íntima com Jesus para naquele momento eu parar e pensar, essa é a hora de eu usar aquilo que eu guardei. Eu sei o lugar que está isso aqui na minha mente.
Eu sei o lugar. Eu sei o lugar que está ali no Evangelho, que ele nos ensina a passar por essa situação. Ele deixou um Evangelho. O Evangelho fala sobre isso. Eu vou reler esse pedaço aqui para me sustentar, para me fortalecer. Olha a importância, aqui é uma bússola. Eu tenho que entender essa diretriz. E aí a gente lembra, né, daquela fábula da formiguinha que ficava trabalhando previdente e da cigarra, que era festeira. Então, a formiga trabalhou ali o tempo todo, lá botando suor no sol, e a cigarra ficava ali tocando a guitarrinha dela. E o que aconteceu quando chegou o inverno? Né, que a gente lembra, né? A cigarra não tinha condições para enfrentar. Isso é uma fábula, né? Os tempos difíceis, a formiga tinha amealhado condições. E muitas vezes a pessoa fala: ah, estou abandonado, Deus não lembra de mim, Deus esqueceu de mim, eu fui esquecido da providência divina. Quanto eu mais rezo, mas não sei, vem aquela ladainha, a gente chama de ladainha, né? Vem aquela ladainha que também já está automatizada, é um vício do reclamador oral, que ele fica batendo, e não sai daquilo ali. Nem quando fala bem, nem quando fala mal. Ele não entendeu que aquele processo não está levando a lugar nenhum. Todos nós passaremos por esse momento. Por quê? Porque estamos a caminho, porque estamos precisando testemunhar no dia de sol, no dia de chuva, no dia de ventania, no dia da saúde, na dor, no dia da abastança, da penúria. Como é que é o nosso comprometimento com Jesus? Então esse é o nosso testemunho. Então, as pessoas, quando não buscaram acender a luz interior, a sua luz interior, e ficam só nos atos exteriores se iluminando, botando um montão de signos e significados ali, e não reeducam, que é o principal, as suas emoções, os seus sentimentos, porque a gente precisa falar com o nosso lado infantil. Olha só, você tem que, Maristela, eu falo para mim, o meu lado, mas tem um lado, eu reconheço que dentro de mim tem um lado infantil, todos temos. Vamos parar com isso. Vamos crescer. Isso aqui não leva a nada. Vamos refletir. Então a gente se chama a si. É a hora que a gente fala, caiu em si. Porque tem um lado que ainda é resistente, caprichoso. E quando a gente reconhece, a gente fala, ah, mas a minha emoção, vamos botar luz nessa emoção então? A emoção ainda está assim braba, trovejante, irada, a emoção ainda é rebeldinha, não é? Muitas vezes, eu sou um abandonado, eu sou esquecido, e muitas pessoas falam assim, a culpa é de Deus, Deus é que quis. Não vamos jogar a culpa em Deus, não, porque Deus é amor. A gente começa a entender que os nossos sofrimentos é resultado das nossas escolhas, tanto do presente como do passado desta vida e de relações até anteriores. Então não vamos botar na conta de Deus, vamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Eu posso não entender, porque eu não me lembro, no sentido de memória, mas com a minha confiança em Deus e olhando para dentro de mim, é natural isso que eu passo. Então é a hora que a gente já, busca assumir as responsabilidades, pegar aquela emoção e falar assim, não tem injustiçado não, vamos botar a luz de Jesus, vamos buscar a luz de Jesus, porque com a luz de Jesus não vai ter holofote com passarela de tapete vermelho não, vamos passar por dificuldades, mas não andará em trevas, porque Ele vai nos dar a luz, da vida. Então não tem abismo, não tem falta de esperança. A gente vai conseguir tateando, porque conhece aonde está. Tem hora que a gente fala, Jesus, vou ser sincero, não estou vendo a luz do fim desse túnel, mas eu sei que tu está me esperando. Eu vou tateando, Senhor, eu vou de rastro, mas parar eu não paro.
E aí a gente vai e daqui a pouco começa tudo a clarear. Só queria, às vezes precisamos ser testados na nossa devoção, na nossa sinceridade, na nossa fé. Dessa maneira, ao final desses testemunhos, o que percebemos? Que nunca fomos abandonados mesmo. Passam-se os anos, olhamos para trás, lembramos desses momentos e o que pensamos? Nossa, saí fortalecido. Saí mais confiante em mim e na minha fé. Que dessa maneira em si, Jesus nos ilumine sempre, a todos nós, aos nossos corações, à nossa mente, com a certeza que está sempre junto. Ilumine a nossa casa, nossas famílias, aquelas criaturas que amamos tanto, aquelas outras que estamos buscando nos entender, nos harmonizar, porque precisamos entender que somos irmãos. Independente do tipo sanguíneo, temos que nos harmonizar, compreender e buscar pelo amor. E que essa luz de Jesus envolva tantos espíritos que não conhecemos pelo nome, mas que sabemos, assim como nós, ser tão necessitados dessa luz que aquece e vivifica nossa alma. Muita paz a todos, muita harmonia e bem-estar. Graças a Deus.